Olá, tudo bem com vocês? Vamos ao nono aprendizado dessa edição aqui de 33 aprendizados. E já me comente aí o que você tem gostado, o que você tem aprendido com esses insights, esses conhecimentos aí compartilhado. Eu mesmo tenho feito bastante assim reflexões, que é muito legal a gente parar um momento, pensar o que a gente já trilhou, o que a gente já caminhou. E hoje vamos falar sobre oportunidades e desafios. Isso mesmo. Ao longo desse tempo, eu vi muito que quem sou eu hoje, quem realizou o que eu realizei, tem muito a ver com as oportunidades que me foram dadas, com os desafios que eu fui encarando. Então, acredito muito que a gente sim precisa ter sonhos, que a gente precisa ter a educação, que a gente precisa sim buscar, idealizar, fazer, mesmo sem ter as condições naquele momento, mas a gente precisa estar em movimento, estar fluindo, né? Buscando que seja gratuitamente, o que eu posso fazer para que aquele sonho, aquilo que eu não tive, às vezes, de educação, possa se tornar realidade. E uma das primeiras coisas que eu lembro, que eu tive como oportunidade, foi de ser jovem aprendiz, porque era uma vaga disputada por muitas pessoas, tinha provas, então não era simplesmente, ó, você vai ser jovem aprendiz e pronto. Então é algo até que eu tenho como ideal aí que as pessoas tenham mais acesso, mais oportunidades de se tornarem, por exemplo, jovem aprendiz. Foi uma das principais oportunidades que me abriu o leque para muitas outras. E eu lembro até hoje que quando eu passei o processo seletivo de ser jovem aprendiz, eu entrei numa turma um pouco curta em relação às demais. Geralmente o processo, né, o curso eram de 6 meses, e eu entrei numa turma de praticamente meio de ano, que fez uma parte só de um mês, de curso intensivo, né, de segunda a sexta, de manhã até, não, na verdade era à tarde, porque eu estudava de manhã, depois que eu mudei para a noite para poder trabalhar. E uma das coisas que eles me falaram lá, que eu lembro até hoje, que eu fui selecionada porque eu já tinha algumas habilidades. Olha que interessante. E que habilidades eram essas? Como assim você já tinha alguma habilidade? Então, na época, eu buscava muitos cursos gratuitos, como eu já falei para vocês aqui. Então, fui fazer informática, fui fazer alguns cursos de Excel, fui fazer cursos de crochê. Então, isso me trouxe um diferencial na hora dessa seleção, porque eu já tinha alguns conhecimentos, a questão de eu estar estudando também, em relação de eu estar sempre buscando, perguntando, questionando, me abriu portas. Então, eu digo que eu fui jovem aprendiz por conta dessa oportunidade de ter me preparado para algo que eu nem sabia que poderia acontecer. E conectando com isso, uma segunda oportunidade que eu tive e que me fez também estar preparada antes para ela, mas sem saber que eu estava me preparando, olha que interessante, é quando eu passei no processo seletivo para ser estagiária de uma empresa de auditoria. Então, até eu lembro até hoje do processo seletivo que eu fui. Tipo, para mim era lá no fim do mundo, né? Então, pensa alguém morando, depois pesquisa aí, na Zona Leste, São Mateus, ter que ir para o outro lado da cidade, na região do Itaim Bibi, fazer uma entrevista. Nunca tinha ido para o lado de lá. Na época, a gente não tinha tantos transportes mais acessíveis como hoje em relação a metrô, então fui de ônibus. O ônibus era longe para pegar, você tinha que fazer uma caminhada e uma camelada.
quebrei meu sapato, só estava com R$ 20 na carteira para poder conseguir comprar um outro, ou eu iria voltar para casa e perder o horário. E aí foi até interessante quando eu cheguei lá, consegui chegar antes, fiquei no ponto de ônibus esperando, né, para não chegar tão mais cedo assim. E quando eu entrei, eu vi que as pessoas estavam com calculadoras, eu não tinha levado a minha calculadora, que na época era emprestada, nem minha era, uma calculadora científica que eu ainda não tinha como comprar uma na época, então peguei emprestada, depois que eu comprei uma HP 12C, né, para fazer matemática financeira. E aí eu via todo mundo ali todo na estica, né, bonitinho, tal. Falei, eu olhei pro meu pé assim, pensei, meu Deus, sapatinho de R$ 20. E eu fiz o processo, eles falaram como era a empresa, como funcionava o trabalho, eu não tinha noção nenhuma de onde eu estava. Eu fui como participar de qualquer outro processo seletivo. Eu estava fazendo outro processo seletivo também na época para fixo em um outro estágio. Eu estava no final do primeiro ano da faculdade e eu lembro que aí eu passei nessa fase, fui fazer entrevista com o diretor da área e o que ele falou para mim também, eu lembro até hoje, que você está sendo contratada para esse projeto porque você já tem uma experiência profissional. Então, a gente está buscando pessoas que já tenham experiências. Então, algumas pessoas até tinham conhecimento ou tinham se preparado, vamos pensar com estudo e tal, mas não tinha a prática, a vivência de trabalhar. E naquela época eu já tinha sido jovem aprendiz, aos meus 19 anos. Já tinha trabalhado 1 ano na recepção de uma ONG, então depois do meu tempo lá de quase 2 anos de jovem aprendiz. Então, essa experiência, né, essa vivência me trouxe oportunidade de entrar aí em uma das maiores empresas de auditoria no mundo. Então, até eu entrei tudo, não tinha noção nenhuma do que, aonde eu estava entrando, mas depois eu vi o quanto isso também foi oportuno, essa oportunidade, esse desafio. Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês, esse é um de várias outras oportunidades que eu tive e tenho na minha vida, por me colocar à disposição, por me colocar para aprender, por me colocar, às vezes, em situações que eu não tenho ideia, mas que de alguma forma aquilo vai me trazer oportunidades. Então, eu acredito muito, sim, que a gente tem que ter sonho, tem que estudar, mas o que nos dá a chance, o que nos abre portas são as oportunidades. Às vezes, a gente não tem controle sobre as oportunidades que vão vir. A maioria das vezes não temos. Mas a gente tem controle sobre o que eu posso fazer para gerar oportunidades. Então, o meu sonho até um dia eu quero sim idealizar um projeto de que as empresas possam dar oportunidades para as pessoas que moram nas regiões mais periféricas, com esses programas, por exemplo, de jovem aprendiz, com esses programas de primeiro emprego, porque são pessoas que têm sede de conhecimento, sede de aprender, porque elas querem mudar a realidade dela. Mas muitas vezes falta oportunidade. É falta de oportunidade. Só que elas estão numa situação, numa região, num local que elas não enxergam isso. Então, eu vejo muito que, de alguma forma, eu tive um diferencial, porque eu consegui sair da minha realidade, porque me deram oportunidades num outro local que eu nem imaginava um dia estar ou trabalhar. Então, isso foi me abrindo portas, foi me abrindo possibilidades. Meu sonho de sair do país me trouxe outras oportunidades de trabalhar, continuar trabalhando numa outra multinacional. O sonho de continuar estudando, aprendendo, de ajudar as pessoas na questão da educação financeira, me trouxe oportunidades de estudar fora novamente do país, com mestrado, com doutorado. Então, a gente vai criando ferramentas para que essas oportunidades também apareçam. É fácil? Não é?
é um desafio, como eu falei, a gente tem que estar sempre se desafiando, a gente tem que sair um pouquinho dessa zona de conforto. Tá bom, o que que eu posso fazer de diferente? O que que eu posso buscar? O que eu posso, mesmo que a oportunidade ainda não exista, o que eu posso fazer com o que eu tenho, com a informação que eu tenho, o que que eu posso fazer, às vezes, de cursos gratuitos. Então, é sempre bom estar se aperfeiçoando, estar aprendendo. Às vezes, você ajudar um colega seu, às vezes, você ajudar uma outra empresa, um outro trabalho, vai te gerar oportunidades de conhecimento, de mostrar quem é você, de mostrar as suas habilidades. E tudo isso é importante. Então, eu acredito muito que as oportunidades fazem diferença, nem sempre elas vão aparecer, isso é importante a gente saber, e saber lidar com isso, né? Às vezes com essa frustração de não ter a oportunidade, mas a gente continuar se desafiando e, com isso, criar as oportunidades que a gente precisa. Então, a gente precisa saber qual é o nosso caminhar, o que que a gente quer, o que que a gente pode fazer. E, aos poucos, essas oportunidades vão aparecendo. E para você que é empresário, para você que tem uma empresa, para você que empreende, que consegue dar oportunidades, amplie um pouquinho mais a visão, observe aquela jovem da periferia, aquele jovem que talvez não tem qualquer perspectiva de vida, de ideal, de sonhos. O que que a sua empresa pode dar de oportunidade, de aprendizado, de conhecimento, que seja 6 meses de experiência, que seja 1 ano, que seja 3 meses, acredite, isso vai fazer a diferença na vida daquele jovem. Porque o pouco que ele conseguir absorver, o pouco que ele conseguir aprender, se ele realmente enxergar aquilo como uma oportunidade, vai fazer muita diferença na vida dele. Então, eu só tenho que agradecer as minhas primeiras oportunidades aí de ter sido jovem aprendiz, quem me contratou para me dar essa oportunidade, a oportunidade na multinacional. Então, eu conquistei o que eu conquistei, eu aprendi o que eu aprendi, o que eu sei hoje fazer foi por conta dessas oportunidades. Talvez se eu não tivesse essas oportunidades, minha realidade seria outra. Então, busquem vocês as oportunidades de vocês, busquem cursos, bata na porta, assim, entregue um currículo. Eu lembro na época que entregava currículo para alguns escritórios de contabilidade logo quando eu comecei a fazer ciências contábeis, mas nenhum me chamava, mas nem por isso eu deixava de entregar, de perguntar, de me mostrar que eu estava ali pronta para aprender, para fazer, e aí isso foi ampliando-se e foi trazendo outras oportunidades. Que vocês possam também buscar por isso. E que as empresas também possam dar essa oportunidade de treinamento, olhar essa visão como uma forma de treinar essas pessoas. Não tem que pensar que você vai ter que ficar com aquela pessoa depois, não. Pensa que é um programa mesmo que eu diria, de sustentabilidade social. Então, isso faz diferença muito mais do que você dar algum recurso financeiro. É você dar oportunidade para que, com aquela oportunidade, a pessoa crie os seus mecanismos, crie a sua ponte, a sua trajetória, tá bom? Espero que essa reflexão tenha lhe ajudado de alguma forma. Curta, comente e se inscreva no canal. Beijos, tchau, tchau.